Muito bem, queridos, estudando a lição número 8, a parte do domingo, falando sobre o santuário terrestre e o santuário celestial. Quando nós estudamos a palavra de Deus com sinceridade no coração e quando nós estudamos principalmente a doutrina do santuário, muitas vezes o Espírito Santo ele nos leva a tesouros escondidos dentro da palavra e descobrimos coisas que se tornam preciosas para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. A doutrina do santuário é uma doutrina muito assim central da nossa fé adventista. E por isso, todas as vezes que estudamos, sempre encontramos algo novo para que possamos incorporar a nossa doutrina e também a nossa vida cristã. E com isso vamos aprendendo e melhorando. Essa situação, essa descoberta é só para o leitor atento. Quando na Itália um arquiteto pediu para um pedreiro subir no andaime e retirar algumas tábuas do teto para que ele pudesse fixar ali um novo suporte para colocar uma lâmpada bem mais potente. Na hora que o pedreiro tirou as tábuas e descobriu 2 metros ali do teto, aquele arquiteto focalizou com a lanterna e disse: um momentinho só, pare um pouquinho. Ele subiu no andaime e ficou extasiado. Por baixo daquelas tábuas, que era o forro, ele descobriu no teto da igreja uma pintura de 500 anos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ficou famoso por fazer pinturas nas catedrais. E aquela pintura era um verdadeiro achado. Era algo espetacular. E ali ele foi feito toda uma restauração, foi tirado aquele teto de madeira para que pudesse todo mundo ver. A obra foi restaurada e se tornou uma das grandes atrações ali naquela cidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e lemos aquilo que Deus deseja nos mostrar, nós descobrimos coisas novas que nos ajudam e nos valorizam e assim nos dão compreensão daquilo que significa a vontade de Deus, nos ajudando na caminhada para o céu. Por isso, foi isso que aconteceu quando os primeiros crentes adventistas, depois do dia 22 de outubro de 1844, do dia do desapontamento, eles estavam desapontados, mas muitos não estavam desanimados. Um grupo de 50 pessoas começaram a se perguntar por que a mensagem estava errada, por que o desapontamento. E então eles resolveram ir até um local a fim de que eles pudessem orar para pedir a Deus uma revelação. No caminho, um homem chamado Irã Edson estava passando por um milharal quando ele parou extasiado, olhando para o céu. As pessoas pararam, olhando para ele, ele estava tendo uma visão. Quando ele voltou dessa visão, as pessoas perguntaram: o que aconteceu, irmão Irã? Ele disse: vocês não vão acreditar. Eu fui tomado em visão por Deus. Deus me mostrou, sabe o quê? Jesus Cristo, passando do lugar santo no santuário do céu para o lugar santíssimo. É isso. Essa é a verdade que nós não enxergamos antes. O santuário que se referia à profecia até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, não era a terra como santuário, era o santuário do céu. E Deus mostrou que a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo significava que Jesus está assim tendo uma nova função agora, uma função intercessora dentro do santuário celestial. Isso alegrou o coração das pessoas e um novo ânimo começou a brotar naqueles corações que estavam entristecidos pelo desapontamento. A pergunta número 1 é: que 2 santuários a Bíblia menciona em Êxodo 26, 25 de versos 6, 9 e 40 e Hebreus capítulo 8, versos de 1 a 6. Êxodo 26, versos 6, 8 e 40, diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo. Assim mesmo você fará, Moisés. Deus falando com Moisés, e no verso 40, Deus disse ainda para Moisés: atenta, pois, que você faça o santuário conforme tudo que eu te mostrei, conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então Moisés recebeu uma visão de Deus com a figura do santuário, com as medidas, e Deus disse: você vai fazer um santuário na terra, porque eu quero habitar no meio do meu povo. E você vai fazer isso de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. Esse modelo está no céu. Agora, Hebreus capítulo 8 diz assim, verso 1 em diante: ora, o resumo dessas coisas
e que temos dito é que nós temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à direita do trono de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual Deus mesmo que fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, os quais servem de exemplo diante das sombras celestiais, para que eles possam, assim, fazer como Moisés foi divinamente avisado. Moisés, estando para acabar o tabernáculo, lhe foi dito: olha, faze tudo conforme te foi mostrado de modelo no monte. Agora, esse ministério alcançou uma situação tanto mais excelente, porque se tornou mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então, a pergunta é: que dois santuários a Bíblia menciona em Êxodo e em Hebreus? Resposta: os relatos bíblicos desses dois textos nos mostram dois santuários. Um santuário terrestre que Moisés fez e um santuário modelo que está no céu. Esses são os dois santuários. Quando Guilherme Miller começou a estudar a profecia de Daniel 8,14, ele focalizou que o santuário seria a terra, ou o santuário seria na terra, em vez de focalizar que o santuário seria o céu. A profecia estava absolutamente correta, a interpretação totalmente correta, só que o modelo, o objeto, estava errado. Não era o santuário da terra, era o santuário celestial. Essa foi uma descoberta muito prática, pois os dois santuários são mencionados na Bíblia e os rituais neles estabelecidos são os rituais comparativos. Os adventistas desapontados descobriram que a expressão santuário se referia ao santuário que Moisés fez, e a expressão um melhor tabernáculo significava o santuário no céu. Quando Cristo morreu, o santuário na terra perdeu sua função, tanto é que a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou de alto a baixo, simbolizando: está tudo obsoleto. O verdadeiro Cordeiro morreu na cruz para salvar o ser humano. Por isso, não é mais preciso esse santuário. No santuário terrestre, uma vez por ano, os pecados eram limpos através do ritual da expiação, do dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote se preparava e ele levava ali todo um tempo para fazer o ritual da purificação do santuário e assim limpar os pecados, e o arraial ficava completamente limpo. Por isso, Jesus Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo no céu, para que se tornasse o nosso mediador. E através disso, ele pudesse examinar as vidas das pessoas e então trazer para diante de Deus uma intercessão por aqueles que se tornaram filhos de Deus, acreditaram no sacrifício de Cristo e no seu sacrifício expiatório. Ellen White escreveu no livro Maior Discurso de Cristo, na página 116, o seguinte: não devemos procurar diminuir nossa culpa do pecado, desculpando o pecado, mas cumpre-nos aceitar a divina avaliação do pecado. E essa é uma avaliação pesada. A avaliação que Deus faz do pecado, ela é pesada. Caso devêssemos suportar nossa própria culpa, nós seríamos esmagados. Mas o inocente Filho de Deus tomou o nosso lugar. Não que ele merecesse, mas ele assumiu a nossa iniquidade e nós fomos então libertos da culpa do pecado. Houve uma época em que a febre amarela ela se tornou uma epidemia no mundo inteiro. Era preciso descobrir a cura. 10 cientistas médicos conversaram sobre quem poderia descobrir a cura. E então a solução era: alguém tem que ser infectado para que o efeito do que a pessoa está sentindo seja analisado. E nós vamos testar nessas 2 pessoas contaminadas alguns remédios para descobrir se eles fazem efeito. 2 cientistas se dispuseram a fazer esse teste: o Dr. Lazear e o Dr. Carroll. Os 2 ficaram trancados numa sala com mosquitos que transmitiam a febre amarela. Os 2 foram mordidos. O Dr. Carroll, ele sobreviveu,
mas o doutor Lazear, ele não suportou e morreu. A vida desses dois homens foi assim testada enquanto eles estavam contaminados. E através deles foi descoberta uma vacina que salvou milhões de pessoas. Nós estávamos no corredor da morte, contaminados pelo pecado. Mas Jesus Cristo se ofereceu para trazer a vacina para nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele assumiu nossa culpa e nos deu, assim, a sensação absoluta de liberdade em Cristo Jesus. No céu, Jesus é nosso sacerdote. E quando nós pecamos e pedimos perdão para Deus, o nosso registro de pecados, ele é limpo. Por isso o salmista Davi dizia: Senhor, perdoa os pecados que eu me lembro e daqueles que eu não me lembro também. Porque é importante que nós peçamos perdão a Deus pelos pecados cometidos, para que nosso registro não fique manchado. E quando nossa vida for avaliada, assim, mencionando o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus, nossa vida fique isenta da culpa do pecado. O que Jesus fez nos livrou do controle do pecado. O pecado não nos controla mais. Por isso, quando as pessoas pecam, elas podem pedir perdão a Deus. Por isso foi dito que se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que nos representa perante Deus. Esta doutrina do santuário, ela é muito espetacular, porque ela mostra o que Jesus fez e está fazendo por nós no santuário celestial. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje nesta lição. O santuário celestial se tornou um modelo para o santuário da terra. O Senhor nos deu compreensão de que Jesus está fazendo o melhor por todos nós. Nós agradecemos em nome dele e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, que haja uma bênção no seu coração neste domingo. Deus abençoe a você.